E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da nossa apresentação, é o nosso grupo 3, e foi responsável, então, para a gente falar um pouquinho sobre os métodos Ensemble. Deixa eu tirar aqui um ponteiro aqui do mouse aqui. Ensemble. O nosso grupo é formado pela Ana, pelo André, pelo Bruno, pelo Lucas, eu, Nicolas, o Roger, o Thiago, o Tomás e o Vinícius. Tá joia? Então, nós vamos falar sobre os métodos Ensemble, e os métodos Ensemble são bastante utilizados. Na verdade, não é um único, não é um método, é uma metodologia aqui, onde nós vamos unir conhecimentos, né? Então, ele é baseado um pouquinho, né, nessa ideia aqui, né, voltando aqui um pouquinho atrás, onde muitos, né, são mais inteligentes do que alguns, né, sozinhos. Então, quando a gente pega e fala, o que você acha que é aquele bicho? Uma pessoa fala, pô, eu acho que é um gato. Outro fala, eu acho que é um gato também. Outro fala, um leopardo. O quarto fala que é um gato. Aí junta os votos e fala, pô, espera aí. 3 votaram um gato, um leopardo, então vamos falar que é um gato. Tá joia? Então, muitos são mais inteligentes do que alguns, e a inteligência coletiva pode transformar os negócios, a economia, a sociedade e as nações. Essa é a ideia por trás dos métodos Ensemble. Tá joia? Então, na nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, o funcionamento desses métodos, né, como que eles são, sobre os principais métodos utilizados, e vamos falar também um pouquinho, né, sobre as vantagens, né, os benefícios e as desvantagens deste método. Tá joia? Então, como eu comentei, o Ensemble refere-se a uma técnica, né, um aprendizado de máquina, onde múltiplos modelos são combinados e são treinados. Não precisa ser exatamente o mesmo modelo. Falar, pô, eu vou trabalhar com múltiplos modelos lineares. Não. A gente pode combinar diversos modelos e tirar o que é bom de cada um deles. E aí combinar os desempenhos desses que a gente chama dos modelos fracos, né, entre aspas aqui, para que a gente tenha um desempenho geral maximizado. Tá joia? Então a gente vai combinar isso. A ideia, então, é, ao selecionar esses modelos, né, nós vamos combinar, né, normalmente combinamos o algoritmo, né, modelos chamados modelos fracos, vamos ver um pouquinho mais para frente o que é isso. E nós, né, nosso grupo ficou um pouquinho para a gente falar sobre esses dois carinhas aqui, o Banging e o Boosting, que são quando nós vamos fazer, né, a união de modelos homogêneos. Tá joia? Existem também, né, a possibilidade de a gente trabalhar com modelos heterogêneos, quando a gente trabalha com um modelo chamado de stacking. Ok? Então, em linhas gerais, né, na nossa geração aqui nos modelos, a gente tem, né, inicialmente os nossos dados aqui de treinamentos. Tá? Esses dados de treinamentos, então, ele gera um pool, então, um conjunto de treinamentos. Eu vou dividir diversos, né, etapinhas, conjuntos, e falar o seguinte, ó, você, amigo, você treina com esses dados. Né? Então, vamos imaginar que eu tenho 1000 dados, eu vou pegar 100 dados para o Nicolas treinar, vou dar 100 dados para a Ana treinar, vou dar 100 dados para o Thiago treinar, e assim por diante. Tá joia? Esses modelos treinados vão passar por um modelo de validação, vou pegar esses resultados e vou agregar esses resultados, combinando, né, o que cada um achou que era o resultado correto para ter a combinação e chegar no resultado final. Então, um modelo bastante, né, democrático que a gente fala. Então, a ideia, voltando aqui, é aqui atrás, né, combinar diversos modelos para compensar as fraquezas individuais de cada modelo, chamado modelo fraco, ok? E, com isso, ter uma previsão mais robusta e mais precisa. Olha, inicialmente nós vamos falar aqui sobre o primeiro modelo, né, o primeiro método que a gente tem, né, de ensemble, chamado bagging. Tá joia? O bagging, então, ele consiste então, da gente reunir vários modelos independentes e encontrar uma média dessas previsões com o intuito de obter um modelo com uma menor variância possível. Tá joia? Então, a ideia é o seguinte, vamos imaginar aqui, nós temos dados, tá joia? Esses dados são divididos em grupos, então, chamados de treinamentos, training sets, então, através de uma metodologia, normalmente aqui é uma delas chamada bootstrapping, a gente vai falar sobre isso.
Então, esses grupos são selecionados, né, aleatoriamente. A gente tem um método randômico para separar esses grupos. Olha, cada um desses grupos, né, desses grupos de treinamentos vão passar por um algoritmo, né, de treinamento. Tá? Então, aqui um método de machine learning. Podemos ter métodos diferentes, vamos falar um método aqui linear, um support vector machine, um KNN ou uma rede de neurais, tanto faz. Já vou pegar esses resultados e aí vão falar, esse cara falou que é 2, esse cara falou que é 1, esse cara falou que é 2, tá? Então, por votação, o resultado final é 2. Tá joia? O que é bem interessante desse método que vocês podem ver, como eu dividi o meu dataset em diversos, né, datasets aqui, vários treinamentos aqui separados, eu tenho uma grande possibilidade de paralelização do meu código. Então, eu posso pôr esse cara numa GPU, essa na outra, então paralelizar minha conta de uma maneira muito simples e muito rápida. Tá joia? O segundo, né, vocês já viram que a gente tem lá o chamado bootstrapping. Então, bootstrapping é o que? A maneira da gente fazer esse sampling, né, dos meus dados. Então, vamos imaginar, eu tenho números de 1 a 12, eu vou pegar esses valores, eu posso, exemplo, dividir em subgrupos de, exemplo, 5 valores cada um, tá? 5 dados cada um. Percebam que os dados podem se repetir entre os dados de treinamento. Então, eu estou agrupando, né, trabalhando isso de uma forma, claro, aqui a gente trabalha randômica, para que a gente tenha, então, pessoas, né, grupos treinando com dados diferentes também. Olha. O boosting, já por outro lado, que é uma outra metodologia que a gente tem, ele vai trabalhar da seguinte forma: eu vou ter os dados, também tenho a separação dos treinamentos, então eu vou criar os training sets, vou ter, exemplo, um método de machine learning aqui, fazendo as suas classificações ou regressões, tá? Então a gente pode trabalhar tanto com classificação quanto regressão. Ele vai ter um feedback desses dados, a gente vai criar um novo dataset, treinar outro modelo, criar um novo dataset, criar um novo modelo, e aí a gente tem a agregação dos resultados. Percebam que esse cara acontece de maneira sequencial, tá joia? Dificultando o processo de paralelização. Claro que a gente pode fazer alguns cálculos paralelos, mas é um processo um pouquinho mais, né, sequencial do que o nosso próximo, do que o anterior. A ideia aqui, então, do boosting é que cada passo, né, cada novo modelo que eu crio, aprende um pouquinho com o modelo anterior e dá um passo além, dá um passo melhor do que o modelo anterior. Tá joia? Então, esse que é o principal ponto que a gente tem do nosso modelo, né, de boosting aqui. Olha, então, os principais métodos de ensemble que nós temos, como a gente comentou, o BAG, que ele processa os modelos de maneira independente, paralela, a gente conseguiu ver lá naquela animaçãozinha bem legal, depois a gente combina os resultados em padrões determinísticos e determina o valor que a gente vai ter no final. Então, são várias cabeças pensantes, opiniões pensantes cada um, e aí a gente tem uma votação, né, um processo matemático determinístico, então não é estatístico, aqui é determinístico, para a gente colocar e entender qual que é o valor do meu modelo final. Estou combinando o que a gente chama dos modelos, cada um daqueles modelinhos são modelos fracos. Tá? Normalmente trabalha com modelos, né, com grupos homogêneos. Tá joia? O bootstrapping, né, o boosting, né, a verdade, desculpa, processa modelos agora de maneira sequencial, a gente já viu também lá na nossa animaçãozinha anterior, e adaptativa. Esse é um ponto bem importante, ele é adaptativo, e aí a gente combina também com padrões determinísticos do nosso processo e também, né, considera normalmente modelos homogêneos. Por fim, não fazia parte dessa apresentação, a gente quis colocar um método de stacking. Ele também, né, trabalha com um processamento dos grupos de forma paralela e combinando, né, depois e treinando o que nós chamamos de um metamodelo, né, para que aí nós façamos, então, a nossa predição baseada em diferentes modelos fracos. Esse cara é muito legal porque ele pode considerar modelos fracos heterogêneos no nosso processo também. Tá joia? E aí a gente fala, pô, mas qual que eu vou usar, né? O que eu vou usar? Vou usar o BAG, vou usar o Boost, o que a gente vai trabalhar? Depende dos casos, a gente tem que treinar eles,
Principalmente, por quê? Porque nós vamos ter um balanceamento aqui entre viés e variância, tá joia? Então, nós vamos ter, dependendo do caso, uma maior tendência de ter um maior viés e uma menor, né, uma menor variância, e o caso contrário também. Então, a gente tem que analisar principalmente aqui o que se a gente está tendo algum problema de overfitting ou underfitting, né, justamente esses dois lados, para que a gente analise e verifique qual é o melhor modelo para que a gente esteja utilizando isso. E esses métodos, então, os métodos que usam o ensemble, nós vamos falar um pouquinho de dois deles que utilizam esse caso. O primeiro dele, ele vem de um modelo que foi apresentado pelo grupo anterior também, que é a árvore de decisão, né? Então, a árvore de decisão, ela tem uma metodologia onde a gente vai separar, então, aquelas características, né, mediante uma minimização da entropia, né, que aí foi até comentado aqui no grupo, o que é entropia, né? Justamente aqui é uma menor, são divisões onde a gente tem uma menor possibilidade de desvios possíveis dos nossos dados, né? Uma divisão onde eles consigam ser reduzir, digamos aqui, a energia no nosso processo, né? Pensando que tem, né, a gente tem ΔS, aí, delta de energia dividido pela temperatura no nosso sistema. Mas um dos nossos carinhas que a gente tem, que nós vamos falar sobre hoje, é do Random Forest. O Random Forest é justamente a gente ter várias árvores de decisão, então, em vez de ter uma, nós vamos ter 2, 3, 20, 100 árvores de decisões trabalhando em conjunto. Uma árvore de decisão fala, isso aqui deu um, outro fala, outro deu um, outro deu um, outro deu 3, tá? Quem que vai ser votado? É um. Tá joia? Então, ele é justamente a extensão da árvore de decisão. Então, é uma floresta, digamos, eu tenho uma árvore, várias árvores formam uma floresta. E ele pode usar tanto para classificação quanto regressão, e utiliza a mesma ideia, o mesmo split, a mesma ideia de minimização de entropia constante na árvore de decisão. Tá? Então, eu tenho um exército de árvores de decisão trabalhando isso, tomando a decisão de forma colaborativa, treinando amostras aleatórias. Porém, os splits são baseados nas features. Tá? Importante. Então, eu tenho a base de treino, divido a minha base de treino em subconjuntos, e eu tenho árvores de decisões que vão chegar à minha conclusão final. Tá joia? Pontos importantes, bem interessantes. O Random Forest é bastante interessante porque ele reduz o problema de overfitting, dado por uma árvore de decisão só performa muito bem com dados de alta dimensionalidade, é facilmente paralelizável, a gente pode pôr uma árvore para calcular em cada nó do teu cluster ali para você fazer, trabalha com regressão e classificação, trabalha com dados desbalanceados também, tem checagem, né? A gente tem que checar, né? É bem importante a checagem de feature e consegue lidar com valores faltantes, tá joia? Pontos negativos que a gente tem, muitas vezes uma menor interpretabilidade e pode ser muitas vezes computacionalmente caro, né? A gente tem muito recurso computacional para fazer isso. E aí a nossa extra trees é a única diferença do nosso Random Forest, a verdade, né, é que o Random Forest, então, o Best Split é baseado numa entropia, tá joia? Dessas nossas features, e o Extra Trees, ele simplesmente vai fazer um split randômico no nosso sistema, tá joia? Então, essa é a grande diferença entre eles. O grande detalhe nessa criação desse modelo foi tentar criar um modelo mais rápido, né, no nosso sistema e que tivesse, né, menos, né, problemas baseados aí nessa precisão do split da entropia. Tá joia? Então, a gente tem, né, novamente, as árvores de decisões. A única diferença, como comentei, o split não é baseado na feature né, específica, mas sim um split randômico no nosso processo. Tá joia? Então, pontos positivos, ele é mais rápido normalmente do que o Random Forest, pelo split aleatório, né? É um modelo, muitas vezes, menos enviesado, reduz também o overfitting, né? Pontos negativos, tem bem menor interpretabilidade, né, do que está acontecendo ali por trás, né? Pode, em alguns casos, ter uma performance inferior ao Random Forest por causa justamente da nossa aleatoriedade nas divisões, tá joia? As variáveis não relevantes podem influenciar a performance do modelo e a gente tem que ter bastante cuidado e atenção
no pré-processamento e analisar as variáveis mais relevantes para que a gente trabalhe somente com elas. Joia? Então, isso aqui é o que a gente, né, geralzão, e aí nós criamos um casinho para mostrar para vocês. Então, bora lá para o computador. Joia, pessoal, vamos lá. Estou aqui agora no nosso computador e aí vamos dar uma olhadinha, então, nos casos que a gente preparou para vocês. Os casos, eles vão estar, a verdade, já estão disponíveis. A gente vai mandar o link tanto lá no grupo do WhatsApp quanto no nosso Slack, tá joia? Ele está dentro do meu projeto no GitHub, mas nós vamos mandar isoladamente também. Então, se vocês entrarem nos repositórios do meu GitHub, no I2A2, aí nós temos o desafio 3. Joia? Então, no desafio 3, tem uma breve passagem aqui sobre tudo que a gente falou, algumas aulas também, que essas são 2 aulas que eu fiz de Random Forest e Extra Trees lá no YouTube, já para um curso que eu dei anteriormente, né? E temos também aqui o relatório. A gente criou um relatório completo de cerca de 25 páginas para vocês, com código, com tudo disponível para vocês também poderem usar, um PowerPoint, o PowerPoint em formato PDF, tá joia? E os exemplos que a gente vai falar aqui para vocês hoje, tá joia? Então, na verdade, é o mesmo exemplo rodado com os 2 códigos. O exemplo que a gente resolveu fazer aqui para vocês é o seguinte: nós obtivemos a tabela TACO. Tabela TACO é uma tabela de composição de alimentos, feita pela Faculdade de Engenharia de Alimentos aqui da Unicamp, pelo NEPA, tá? da Unicamp. E a ideia é pegar essa tabela que tem um monte de alimentos, onde a gente tem as propriedades lá, quantidade de gordura, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, de sódio, de magnésio, de fibras, etc. e tal, e tentar obter a partir disso uma maneira, através de um método de machine learning, de determinar a quantidade de calorias que a gente tem nesse alimento. Tá joia? Tem também na feature, uma das features que tem é isso. Tá joia? Então nós pegamos esses valores, entendemos um pouquinho, usamos o CRISP-DM para entender um pouquinho o que a gente tem, entender os dados, preparar um pouquinho os dados, porque eles tinham alguns problemas também, trabalhando com a normalização de dados também, criar a modelagem, avaliar e implementar. Então tem um link tanto para vocês baixarem o dataset cru, se vocês quiserem, e o PDF com essa tabela também. Tá joia? Então a primeira coisa que a gente fez foi analisar a quantidade, né, dado internacionalmente, que é o ATWater chamado, quanto é que vale o teor de caloria para 1 grama de proteína, 1 grama de gordura e 1 grama de carboidrato. Esses são os valores, 4, 8.9 e 4. Tá? O que a gente usa normalmente, 4, 9 e 4. E aí vamos tentar ver se a gente consegue esses resultados. Tá joia? Então, o código ele tem então a importação das bibliotecas básicas, definição de alguns parâmetros para que a gente sempre tenha os mesmos resultados, então um split dos dados de treinamento e teste, um seed para que a gente sempre gere a mesmo split, né, mesmo split randômico, e a leitura da tabela TACO, que ela deve ser feita, então ela está aqui já no nosso Google Colab, tá bom? Então tem um link, vocês podem baixar, só tem que lembrar de colocar e fazer isso. Então eu vi toda a tabela, o que a gente tem toda a tabelinha aqui, eu tirei aí algumas coisas, números e assim por diante, e ela tinha alguns problemas de dados, isso é bem interessante, problemas de ponto, de vírgula, de coisas que apareciam como texto e eram números e assim por diante. Joia? E aí verificamos as 7 features, né, principais que levam em consideração ao cálculo da caloria. E aí foi bem interessante, porque a gente normalmente usa, né, eu sou engenheiro de alimentos, então você diz que a gente normalmente a gente usa lipídios, carboidratos e proteína, mas muito legal que o código, né, se a gente fazer matematicamente, ele falou também que fósforo e magnésio são importantes para a determinação desse teor, né? A verdade porque deve ter alguma relação aqui, um pouquinho mais estatística dos alimentos com mais magnésio ou menos magnésio, assim por diante. Como esses 2 dados não estão presentes na grande maioria das informações, nós resolvemos não usar o fósforo e o magnésio no treinamento. Então usamos realmente só lipídios, carboidratos e proteínas. Joia?
Feito isso, tem todos lá, total de quase 550 alimentos diferentes. Analisamos isso, já percebemos um valor negativo na quantidade de carboidrato, que também é errado. Retiramos os valores negativos, tá joia? E aí começamos com o treinamento do Random Forest, tá joia? Então, importamos, você percebe que na biblioteca do Scikit-Learn ele já entra com o modelo Ensemble, né? Então o Random Forest, o regressor, já entra como modelo Ensemble, que é justamente isso que a gente tem. Divisão de treinamento e teste, e criamos um pipeline de escalonamento dos dados, então para a gente normalizar os dados e o nosso regressor. E aí um ajuste de hiperparâmetros usando, né, um cross-validation e um grid search. Nós usamos só poucos hiperparâmetros para que a gente possa fazer isso de uma maneira simples e rápida, mas a gente poderia estender isso, mas colocamos principalmente aqui o número de estimadores e a profundidade, que são os dois principais, digamos, aqui numa floresta randômica. Joia? Então aí tem todos os dados, treinamento, analiso, chego no melhor conjunto de hiperparâmetros para nosso treinamento, joia? E aí a gente já obteve aqui, a gente pode ver que obtivemos um R quadrado de quase 0,98, aqui, 0,976 para essa nossa previsão, joia? E aí aqui a gente simplesmente plota alguns resultados, então aqui são os pontinhos, aqui são, cada um deles são pontos, são dados desse meu dataset, então vocês percebem que alguns estão fora, né? E aí um legal para a gente ver justamente aquela reta 45 graus, e a gente percebe que maior erro de treinamento estão nos alimentos com maior teor calórico, infelizmente, né? Até ou felizmente, né? A gente pode serrar para menos, é melhor, né? Mas vamos lá, pessoal, o que a gente fez aqui foi pegar, então, algumas figurinhas, rótulos de alimentos lá na internet mesmo. Eu peguei um rótulo aqui, com quantidade de proteína, de gordura, né, e carboidrato. Eu informei esse valor, então, agora, né? Então, aqui eu tenho o valor true, né, que aqui, ó, do rótulo, 83 quilocalorias, ou Czão maiúsculo, caloria, né, quando a gente fala normalmente só. Então, esse é o valor real do meu alimento. E aí eu fiz depois do treinamento, melhor, né, os hiperparâmetros, fizemos a predição usando, né, a quantidade de lipídios, a quantidade de carboidratos e a quantidade de proteínas, e ele previu, então, uma total de calorias de 88 calorias, né? Então isso dá um erro de 6,1% na predição, tá joia? Mesma coisa aqui, um outro alimento, nesse casinho aqui, acho que umas bolachas. A gente teve aqui 76 é o valor real, 73 o predito, aí 2,9% de erro. E aí uma batata frita, né, frita lá em óleo vegetal e tudo mais, né? Aí a gente teve um erro pequeno de 1,6% nos dados obtidos, tá bom? E a única diferença, pessoal, isso aqui é muito legal, porque esse método aqui, a única coisa que a gente precisa fazer para mudar para um extra trees, né, é simplesmente, né, no modelo, eu vou já aqui direto para a veia, o código é copy-paste, idêntico, não tem diferença nenhuma, né? A única coisa que a gente vai precisar mudar é importar, então, do Scikit-Learn o ExtraTrees, joia? Então, esse que vai ser o meu método Ensemble que eu vou utilizar. Percebam que ele também está incluído no método, né, do Scikit-Learn Ensemble, o ExtraTrees, e alterar, então, no meu regressor, né, então aqui no meu pipeline de treinamento, eu estou usando o ExtraTrees como treinamento. Tá joia? Então, feito isso, utilizamos, nesse caso, os mesmos hiperparâmetros, inclusive a grande maioria dos hiperparâmetros do ExtraTrees são os mesmos do Random Forest, tá? Temos algumas coisas adicionais por causa da aleatoriedade das divisões. E feito isso, também conseguimos comparar, então, aí os resultados, né? Obtivemos, vamos voltar lá no R quadrado também, né? Interessante, ó. O R quadrado já aumentou um pouquinho mais, tá? Nesse caso foi melhor, 0,988 aqui para nós, ok? Mas também conseguimos ver que ele também, né, gera aqui um errinho maior, aqui não mais nos valores tão altos, mas nos valores intermediários de caloria. Joia? Fazendo a mesma análise, ele teve um erro bem menor,
no primeiro caso, 1,5% no primeiro caso, um erro de 6,4% no caso aqui das bolachinhas, e na batata frita, 3,8%. Então, mais ou menos o mesmo tipo, né, o mesmo erro aqui entre os dois. Tá joia? Uma coisinha que eu esqueci de fazer, que seria muito legal a gente fazer, é calcular o tempo total, né, que o código demora para rodar, né? Mas aparentemente os dois não tiveram muita diferença de performance, assim, rodando e olhando rodar, não me pareceu muita diferença. Tá joia? Então, esse que foi a nossa apresentação. O importante o método Ensemble, ele tem uma coisa muito legal e que ela pode ser utilizada em várias ideias. Então, a gente utilizar métodos diferentes que vão calcular de maneiras diferentes e tentar fazer uma ponderação, né, determinística desses resultados após cada um dos treinamentos, e aí ter putz, eu sou bom para esse caso, o outro é melhor para esse caso, e assim por diante, a gente fazer uma ponderação. Exemplo, eu poderia ter um caso que previa melhor os alimentos de maior caloria e outros de menor caloria, e putz, no final, na média, a gente consegue uma previsão melhor em todos os pontos aqui do nosso sisteminha. Tá joia? Então, esse foi a nossa apresentação. Lembrando, então, que nós tivemos, né, no nosso grupo, eu queria passar novamente aqui, o nosso grupo composto aí pela Ana, o André, o Bruno, o Lucas, eu, o Roger, Thiago, o Tomás e Vinícius. Foi super legal trabalhar com todo mundo, me diverti muito, demos muita risada junto aqui também, e fico feliz que todo mundo aí participou, fazendo aí esse trabalho, e também agradeço muito por terem me escolhido aí para apresentar aí o trabalho para vocês. Agradeço, então, espero aí, vamos ver o próximo grupo.